fada, né? A pessoa Aham. encontra, a princesa encontra o príncipe e viveram felizes para sempre. Mas ninguém conta como é esse feliz para sempre, né? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula. Nessa aula, então, a gente vai falar sobre quais são as habilidades necessárias para construir um relacionamento à prova de balas. Exatamente. A gente organizou, né, essas habilidades, a gente identificou e monitorou quais são as habilidades necessárias, assim, primordiais, para que um relacionamento dê certo. Então, a gente observa que os casamentos de sucesso, eles não são obras do acaso. Na verdade, as pessoas, elas têm habilidades, elas têm hábitos, elas têm padrões. E isso foi fácil de monitorar a partir do momento que a gente estudou pessoas que têm um casamento bem-sucedido e pessoas que escreveram sobre casamentos bem-sucedidos, que tiveram casamentos bem-sucedidos e escreveram sobre este casamento. Então, são habilidades específicas que cada um de nós precisa ter para que o nosso relacionamento ele seja durável, ele seja prazeroso e ele seja à prova de balas. Eu acho que a grande questão é a educação, que muitas vezes os pais ou os avós ou quem criou ali as pessoas não fala que é importante, assim como na profissão, que é importante você desenvolver determinadas habilidades para conseguir alcançar um cargo, alcançar uma função ali no seu trabalho e ganhar uma determinada quantia de dinheiro, você também precisa, para dar certo no relacionamento, desenvolver determinadas habilidades. E muito do que as pessoas cresceram assistindo em filmes e nas novelas foi que você encontrava uma pessoa, você tinha um amor à primeira vista, você ali encontrava sua alma gêmea, e aí a partir disso era só juntar que, beleza, fada mágica, dava É, tudo é que certo. nem nos contos de fada, né? A pessoa Aham. encontra, a princesa encontra o príncipe e viveram felizes para sempre. Mas ninguém conta como é esse feliz para sempre, né? Parece que é só você encontrar uma pessoa que você tem afinidade, se apaixonar e o feliz para sempre acontece. É, Mas não é uma e verdade. existe, depois que você encontra a pessoa que você decide se casar, que é uma decisão, você construir uma família, você precisa, dentro desse casamento, junto com a outra pessoa, desenvolver diversas habilidades para que esse casamento realmente dê certo, para que vocês consigam ter um casamento de sucesso. É isso que a gente quer trazer aqui hoje. A Exatamente. primeira habilidade, quer falar sobre ela? Pode falar. Tá? A primeira habilidade, então, que a gente identificou dos casais que eles constroem um casamento à prova de balas, é a cultura de unidade, eles conseguirem construir uma cultura familiar. O que seria essa cultura, né? Seria definir quais são os comportamentos que a gente quer ter dentro da nossa família. O que é para a gente, quais são qual o estilo de vida que para a gente é importante. Então definir quais são a partir desse momento que você definir os valores da família, né? O que é importante para sua família, você vai começar a procurar pessoas, procurar amigos, procurar locais em que existam pessoas com os mesmos valores. E muitas pessoas que talvez você andava, sua esposa andava, vão precisar se afastar, porque elas não compactuam dos mesmos valores que vocês estão construindo juntos. Então, um negócio interessante que eu queria dizer, antes de concluir sobre as habilidades, é que o desenvolvimento das habilidades ou dessas características, ela é um estilo de vida. A gente estava até refletindo que quando a pessoa tem o conhecimento das habilidades, ou ela conhece essas ferramentas, uma vez ela até aplicou no casamento dela, mas ela não é uma constante, é como uma pessoa que quer emagrecer, e daí ela faz uma dieta. E daí ela faz uma dieta e ela emagrece. Depois que ela emagrece, ela fala: Nossa, emagreci com essa dieta aqui. E tô feliz. E daí ela volta, depois que ela alcançou o objetivo dela, ela volta aos velhos hábitos que ela tinha antes da dieta, antes de emagrecer. O que vai acontecer? Ela vai engordar tudo de novo. Por quê? Ela precisa colocar na vida dela um novo estilo de vida para que ela tenha o corpo magro que ela deseja. Então, ela precisa, quando a gente faz uma dieta, a gente escolhe alimentos pela nutrição, né? Não só pela nossa ansiedade, pela nossa vontade, a pessoa bebe mais água, ela faz uma atividade física regular. Daí, quando a pessoa está empenhada em emagrecer, ela coloca todos esses bons hábitos na rotina dela. Mas acontece muito que quando as pessoas atingem o peso que elas precisam, elas abandonam esses bons hábitos e voltam aos velhos hábitos. E daí todo aquele peso volta de novo. Por quê? Porque não pode ser uma dieta. Tem que ser um estilo de vida. Então, a partir daquele momento, você passa a viver daquela forma. Você passa a viver bebendo mais água, você passa a viver fazendo
exercício regularmente, você passa a viver escolhendo bons alimentos. E daí você vai passar a ter um corpo melhor. Da mesma forma, essas habilidades para o seu casamento. A partir do momento que você toma conhecimento, que você aplica isso no seu casamento, a primeira habilidade que o Arthur falou, você tem um pensamento de unidade, isso não é para um mês, até você falar, nossa, funciona, que legal, vou deixar de lado e vou voltar aos velhos hábitos. Não, você vai aprender essa habilidade e vai encaixar isso no seu estilo de vida. Então, para o seu casamento durar o felizes para sempre, você precisa incluir essas habilidades no seu estilo de vida e manter elas ao longo da sua vida. Então, você está sempre revisando. Será que eu deixei de lado aquela habilidade? Porque isso pode acontecer, né? A gente é ser humano. Então, por exemplo, a gente fala, tem que ter diálogo no relacionamento. Aí, vez ou outra, pode ser que você esteja tendo pouco. Então, você precisa refletir o que eu estou deixando de lado daquilo que eu já sei, né? Então, a gente organizou aqui em alguns pontos. Daí, você pode sempre revisar esses pontos. Falar assim, será que eu deixei de lado algum desses pontos aqui? E tá sempre retomando, porque isso tem que fazer parte do nosso estilo de vida como casal, como família. E por que essa construção de cultura, né? Que é a primeira habilidade que eu falei. Porque são pessoas diferentes. Por exemplo, eu nasci em um estado diferente da Andressa. Nasci no Nordeste, ela nasceu no Mato Grosso do Sul. Eu fui criado por uma família diferente da Andressa. Então, eu tenho hábitos diferentes, eu tenho maneiras de pensar diferentes. E essas duas pessoas se encontram. Quando se encontram, tem choques de pensamento, choque de ideias, e isso precisa ser alinhado. Por isso que esse primeiro momento é o alinhamento de cultura, alinhamento de valores. Para vocês, como casal, que estão construindo uma nova família, decidirem quais são aqueles comportamentos que vão guiar a família de vocês. E quais são as pessoas que vão ter os mesmos comportamentos que vocês vão buscar para reforçar esse comportamento dentro da família de vocês. E quais são as pessoas que têm padrões de comportamento que vocês acham que não condizem com os que vocês querem na família de vocês, que vocês vão precisar se afastar. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, o segundo ponto é a parte da inteligência emocional, que eu acho que é uma habilidade bem importante. Por quê? Porque se você pode ter uma habilidade muito boa de, por exemplo, fazer dinheiro. Então, você faz 200, 300 mil por mês financeiramente. Mas se você não tem inteligência emocional, você vai ter uma vontade de comprar alguma coisa e você vai comprar. Você vai gastar aquele dinheiro sem pensar como família, sem pensar como esse gasto pode agregar na minha família. Será que minha família precisa de algo mais? Então, a gente diminui os gastos fúteis, né? E aumenta os gastos que podem agregar valor na sua família, né? Tanto no seu cônjuge, nos seus filhos, na sua casa. Então, é importante a gente refletir sobre o dinheiro, como o dinheiro não sendo só meu ou dele. O dinheiro é sempre da família. Então, esse dinheiro ele tem que trabalhar a favor da família. E sobre a questão da inteligência emocional, você tem que entender como você faz para gerenciar você tem que entender como a emoção é construída e como ela influencia seu comportamento. Então, por exemplo, quando você está com emoção de raiva, você vai gerar muitos pensamentos de raiva. Você tem que saber disso, porque se você for conversar com sua esposa, conversar com seu filho, tomado de uma emoção de raiva, você vai falar algo que não deveria falar, você vai ter um comportamento que não deveria ter. Mas se você tem inteligência emocional, você fala, não, agora eu tô com raiva, eu vou ficar calado. Eu não vou me mover agora. Ou eu vou fazer um protocolo para poder sair desse estado emocional e mudar meu estado emocional de raiva para um estado mais tranquilo. Então, quando você tem essa habilidade, a habilidade de ressignificação também da programação neurolinguística, você sabe como gerenciar a memória, gerenciar pensamentos e definir novos significados para a sua vida em casal. Então, esse ponto, essa segunda habilidade é muito importante. É interessante também que o Arthur estava falando, né, que nós somos pessoas diferentes, criadas diferentes, e por melhor dos pais que a gente tem, é natural que cada pessoa tenha alguns traumas ou tenha algumas interpretações da sua infância de forma que trouxe algum bloqueio, algum trauma. Então, é importante, como casal, a gente vai trompar muito nisso, né? Nesses traumas de infância, nesses bloqueios que foram gerados. E é importante que um
ajude o outro. Porque quando você percebe que você tem fraquezas, que você tem bloqueios, você quer ajuda. Da mesma forma, a outra pessoa também vai ter. É muito comum as pessoas se colocarem assim, não, mas a minha infância foi mais difícil, a minha, a gente brinca muito sobre isso. Mas assim, por mais fácil que eu acho que a infância do outro foi, eu acho que a infância do outro foi mais fácil que a minha, ou vice-versa, todo mundo gera bloqueios, gera traumas, por melhores que sejam os pais provavelmente deram o melhor deles, ou seus cuidadores, e era o que eles tinham para dar, e ainda assim a gente carrega algumas coisas que nos bloqueiam. Então é importante desenvolver essa habilidade da inteligência emocional para que a gente vá trabalhando isso na nossa mente e não trazendo isso para o nosso casamento de forma que atrapalhe ou desconstrua o nosso casamento. Isso aí. Muito pelo contrário, né? É porque quando a gente consegue trabalhar um trauma junto, isso nos une. Então, se eu percebo que ele tem um bloqueio ou um trauma, em vez de eu criticar ou debochar daquilo que ele tem, eu tenho que me colocar na posição de querer ajudá-lo, caso ele queira ser ajudado, né? Caso ele fala, realmente, eu tenho esse bloqueio, eu preciso vencer, né? Que também precisa disso, a outra pessoa precisa querer. Mas se a pessoa não quer, eu preciso respeitar. Entender que a pessoa tem aquela limitação. Isso é inteligência emocional, é isso que a gente trabalha bastante também. E outro ponto também é a comunicação. Então, a comunicação não são só as palavras que você fala, né? A comunicação, ela também envolve toda a parte não verbal. Então, a sua tonalidade de voz, os gestos que você fala com a pessoa. Então, tudo isso faz parte da comunicação. Então, tudo isso também vai influenciar na vida em casal. Se você tem uma comunicação mais agressiva, por algum motivo, você foi criada em uma família que as pessoas tratavam uma outra de forma mais ríspida, e você trouxer isso para o seu casamento, e a outra pessoa não tem, não foi criada uma família totalmente diferente, que a comunicação era mais amorosa, ela vai sentir o impacto daquilo. Então, você precisa aprender a se comunicar de uma forma que você não fira a outra pessoa. E aprender a ouvir também. Comunicação não é só falar, mas aprender a ouvir o que a pessoa tem a dizer e conseguir, se não ouvir, fazer as perguntas certas para entender a mensagem que a pessoa falou. A comunicação é uma habilidade importantíssima no casamento, nas relações pessoais, de uma forma geral, né? O mundo está globalizado e a gente consegue, o ser humano alcançou tudo que ele alcançou com tecnologia, construção, enfim, porque a gente tem essa habilidade de comunicação que as outras espécies não têm. É muito interessante refletir sobre isso. Então, todo o conhecimento que o ser humano tem até hoje é porque, de alguma forma, ele escreveu, ele arquivou esse documento, esse conhecimento, e a gente consegue ter acesso a ele. Da mesma forma, quando a gente está alinhado na comunicação, quando a gente consegue se expressar de forma correta ou ouvir a outra pessoa, a gente alcança muito mais coisa, a gente alcança voos maiores, a gente vai mais longe, né? Tanto financeiramente quanto a questão de felicidade, habilidades. Então a gente consegue ir em tudo que a gente deseja, almeja, a gente consegue ir mais longe quando a gente alinha a nossa comunicação. Tem até uma história interessante na Bíblia que a gente sempre conta nas nossas palestras, que é sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel, lá na Bíblia, todas as pessoas falavam uma língua só. E daí a estratégia de Deus para que as pessoas parassem de construir aquela torre foi confundir a língua. Então, cada um começou a falar numa língua estranha e eles não conseguiram mais se comunicar. E daí as pessoas se dispersaram. Ou seja, a melhor maneira para você dispersar um grupo que está unido é não falando a mesma língua. E o contrário também. Então, quando está todo mundo alinhado no objetivo, falando a mesma língua, eles constroem, a gente alcança voos mais altos. A Torre de Babel ela tinha 2,5 km. Então, ele é mais alto que o maior prédio que a gente tem hoje no mundo. Então, a Torre de Babel era mais alta com as limitações do pessoal na época. Para você ver o poder que tem o alinhamento da comunicação nas relações humanas. E isso não é diferente do nosso casamento. Quando a gente tem um alinhamento de comunicação, quando a gente fala a mesma língua, quando a gente entende o outro, a gente
E isso tem que ser um desejo não só de falar, muito pelo contrário, é um desejo de ouvir. Você precisa ter a vontade de ouvir e entender o que que aquela pessoa quer, o que que ela... Às vezes a pessoa não consegue se comunicar direito, então você faz as perguntas, às vezes na cabeça dele ele falou tudo que era necessário para que eu entendesse, pode acontecer, e às vezes eu não entendi, então eu vou perguntar, e a outra pessoa tem paciência para me explicar, porque a partir do momento que eu entendo o que ele está falando, e ele entende que eu não entendi, e ele me explica até que eu entenda, a gente vai andar unido, porque a gente está falando a mesma língua, a gente está entendendo um ao outro. E esse alinhamento, né, essa paciência na comunicação é uma habilidade muito importante. Isso aí. Outro ponto, ela falou da Torre de Babel, eu ia usar esse exemplo agora, ela está pensando nele, que é sobre o objetivo em comum. Então, muitos casais, eles se casam e estão vivendo vidas paralelas na mesma casa. O que isso quer dizer? Um tem um objetivo, outro tem outro objetivo, mas eles não compartilham esse objetivo. Não tem uma meta da família, um objetivo da família. Então, por não ter esse objetivo claro dos dois juntos, eles acabam se dispersando no meio do caminho. Então, essa habilidade é muito importante. O casal conseguir ter esse alinhamento de objetivos claros. Então, conseguir definir objetivos claros e alinhar esses objetivos em família. Se tem filhos, então coloca os filhos para dentro do objetivo da família também. E todo mundo vai trabalhar como um time. A gente já falou isso uma vez em um vídeo aqui sobre o time de futebol. Então, um time de futebol não existe um zagueiro roubando a bola do atacante, não existe o goleiro chutando a bola para dentro do gol. Então, aquele time é alinhado para alcançar um determinado objetivo. Assim tem que ser também o casamento. Né? Então, entender, alinhar e definir objetivos claros é uma habilidade também muito importante. A gente ensina no Casal Prova de Balas. Vou deixar o link aqui embaixo. Caso você queira desenvolver essas habilidades, você pode clicar lá, dar uma lida ali no site e chamar a gente. E a gente vai ajudar você nessa jornada de desenvolver essas habilidades para construir uma família à prova de balas. E outra habilidade importante é a habilidade de gestão do tempo, né? Planejamento, construção de agenda juntos. Essa é uma habilidade bem legal que a gente até está ensinando uma consultoria gratuita também. Eu vou deixar o link aqui. Se você ainda não tem, vamos explicar melhor, né? Uhum. Então, assim, é importante, todo mundo tem uma agenda. Você pode não ter uma agenda organizada, mas você tem tarefas durante a sua semana ou compromissos que você tem durante a semana. Todo mundo tem isso. Aí o que acontece quando a pessoa fala assim, não tem uma agenda, é porque ela não é organizada. Porque a agenda sim, no sentido de compromissos, ela tem. Ela tem compromissos, ela tem afazeres durante a sua semana. Ela pode não ter deixado visível. Ela pode não estar visível, pode não estar bem estruturado, bem organizado. E daí a gente ensina essa habilidade, a gente desenvolveu para o nosso, viu que funciona e a gente ensina. Estamos com uma consultoria gratuita sobre isso também, então aproveita. Você que está assistindo o vídeo, clica no link aqui, fala com a gente, manda um direct no Instagram ou aqui no próprio vídeo. Como desenvolver uma agenda em que você compatibilize o tempo dos dois. Porque vocês precisam criar tempos, analisar como estão a sua agenda, se vocês estão gastando tempo com os objetivos que vocês querem e se vocês têm tempo junto também. Então, quando a gente organiza a nossa agenda e organiza e consegue enxergar a agenda do outro, a gente consegue compatibilizar melhor isso aí e alinhar os nossos objetivos. Porque muitas vezes a gente vai vivendo atropelado, né? Um dia sobre o outro, aí no susto e tal. Quando a gente não cuida da nossa agenda, isso acontece com a gente também. Então, a gente está falando de algo que a gente vive. Quando a gente não organiza, a gente vai sendo atropelado pelas nossas atividades e a gente não chega a lugar nenhum, só vai apagando incêndio. Você começa a ficar ansioso, irritado, isso acontece. Apagando incêndio e não sabe para onde está indo. Quando você organiza a sua agenda, quando você organiza o seu tempo e você prioriza o que é mais importante para você, você alcança os seus objetivos de forma... Você alcança os objetivos, né? Que às vezes quando você tá apagando incêndio, você não é nem mais rápido. Você nem consegue alcançar seus objetivos quando você está desorganizado e só apagando o incêndio. Só sendo atropelado pela agenda. Né? E aqui a gente ensina sobre a gerência da sua agenda. É perceber e como eu falei, né? É um estilo de vida. Então, quando uma habilidade vai ficando mais fraca, você fala, opa, estou sendo atropelado pela minha agenda. Sou eu que domino sobre a minha agenda, então eu vou organizar.
Exatamente. Então, é uma habilidade que você desenvolve e você gerencia o seu tempo, e não o seu tempo te atropela. E isso é importante para você ter tempo com o seu cônjuge, para você ter tempo com seus filhos, para você ter tempo com os seus objetivos específicos, eh, familiares. Então, você precisa gerenciar a sua agenda e não ser atropelado por ela. Essa é uma habilidade importante. E uma outra habilidade que eu acho que é interessante a gente falar aqui é sobre a questão financeira do casal, né? Então, muitas pessoas, elas casam, mas continuam com a vida financeira separada. Então, se você casou, você está compartilhando a vida toda com outra pessoa. Então, não faz sentido vocês não compartilharem a vida financeira. Então, a gente acredita que a melhor estratégia é o casal unir as finanças. Não precisa fazer uma conta conjunta, a gente não tem conta conjunta, mas todo o dinheiro que... Facilita, né? facilita, mas todo o dinheiro que entra, é porque a gente tem um cartão de crédito que a gente gasta com o cartão de crédito. Mas todo o dinheiro que entra dentro da família é para a família, não é o dinheiro da Andressa e o dinheiro do Arthur. A Andressa vai gastar mais no salão, beleza, a gente coloca ali na planilha que ela vai gastar mais no salão. Eu vou gastar mais, sei lá, em outra coisa, em, vamos dizer, roupa, ou em alimentação, que eu como mais que ela. Então, beleza, o Arthur vai Comer gastar bem mais em mais. alimentação, mas a gente define ali a gente define o que o dinheiro é todo da família e a gente vai dividindo por categorias esses valores. Então é importante que o casal, que a família tenha essa capacidade de gerenciar o dinheiro, porque se vocês não tiverem, o que vai acontecer? Vocês podem desenvolver uma habilidade muito boa de fazer dinheiro, fazer 50, 70 mil reais por mês, mas se não tiver a habilidade de gerir o dinheiro, esse dinheiro vai sumir, esse dinheiro vai embora. Sempre, tinha um professor de economia meu que falava que as necessidades são ilimitadas, mas os recursos são limitados. Então, os recursos eles sempre serão limitados diante das necessidades, porque você ganha um valor, você pode comprar uma coisa mais cara. Você, por exemplo, você quer comprar um carro de 70 mil reais, tem carro de 70 mil reais para comprar. Você quer comprar um carro de 500 mil, tem carro de 500 para comprar. Quer comprar um carro de 1 milhão, tem carro de 1 milhão para comprar. Então, sempre tem uma necessidade para você gastar o dinheiro caso você não saiba gerenciar ele. Então, essa habilidade é muito importante que o casal desenvolva e que o casal construa juntos essa gerência financeira. Então vamos só recapitular. A gente falou de 5 habilidades que a gente acha essencial para que cada casal desenvolva. Então, é legal que você reflita se você já tem essa habilidade. Se você não tem essa habilidade, é importante você desenvolver. A gente pode te ajudar a desenvolver elas. É só falar com a gente. Mas vamos recapitular. A primeira habilidade, A construção de cultura. construção de cultura. É a unidade. Unidade familiar. A segunda habilidade, É a habilidade de inteligência emocional. inteligência emocional. Então, aprender a gerenciar suas emoções, a entender as suas emoções, interpretar elas. A terceira habilidade, Comunicação verbal e não verbal. comunicação. Então, saber se comunicar, saber ouvir. Quando a gente fala de comunicação, não é só sobre a fala, mas é sobre a escuta também. Comunicação, ela envolve os dois elementos. Na verdade, muito mais que os dois elementos, mas isso é um tema para a próxima aula. E a quarta habilidade é gerenciar a sua agenda, gerenciar o seu tempo, e não ser engolido por ele. E a quinta habilidade, Os objetivos claros, alinhar os objetivos. alinhar os objetivos da família, para que para que todo mundo caminhe para a mesma direção e não cada um puxa, não um cabo de guerra, né? Cada um puxando para um lado. Então, essas são as 5 habilidades. A última é a gestão financeira. São 6. Gestão, gestão financeira. A gente falou de 6 habilidades, então, desculpa, eu falei 5, mas são 6 habilidades que você precisa desenvolver, que você precisa analisar se o seu casamento tem, se você tem essas habilidades. Se você não tem, corre para desenvolvê-las, assim, e isso vai potencializar muito a sua capacidade de produção e de desenvolver um lar saudável, um lar De equilibrado crescer em família, né? e crescer em Crescer família. de forma saudável. Porque muitas pessoas elas estão no casamento há 20, 30 anos, mas estão em um casamento que está se arrastando dentro de um casamento, né? E não é isso que a gente quer trazer aqui. Não é que você tem que ficar no casamento e mesmo que o casamento esteja ruim, você vai ficar se arrastando nele. A gente quer trazer para casais que querem crescer dentro do relacionamento, querem construir realmente uma família forte. É isso que a gente traz. E para isso, o casal precisa desenvolver determinadas habilidades. Vocês precisam só de desenvolver
As 2, 3 primeiras ali vocês já vão ver um grande avanço. Só a primeira já vai ver um grande avanço Já faz uma na diferença vida de enorme na vocês. vida de vocês. Caso não tenham, né? Exatamente. E nessa aula foi isso. Nas próximas aulas a gente vai destrinchar um pouco mais sobre essas habilidades. Acompanhe a gente no YouTube, que a gente vai estar trazendo de forma mais detalhada cada uma dessas habilidades que a gente falou hoje, tá bom? E a gente se vê então na próxima aula. Até a próxima.